Primeiramente, queremos agradecer a Deus pelas mamães. Louvamos a Deus pela vida destas mulheres, que Deus tem dado a força, o vigor e a bênção de serem mães e que têm desempenhado seu papel com brilhantismo e que têm buscado no Senhor força para dar continuidade na sua missão. Que Deus as abençoe, as fortaleça e as cubra de bênçãos. Esta é a nossa oração, a nossa súplica em favor de cada mamãe neste dia. E agora, dando continuidade à exposição da Palavra de Deus, a qual estamos desenvolvendo no livro do profeta Abacuque, vamos falar acerca do tema Quando o que vemos não condiz com o que sabemos, baseado em Abacuque, capítulo 1, do verso 12, até o capítulo 2, verso 1. Gostaria de trazer as seguintes perguntas para você. Você já ouviu, viveu ou conviveu com alguém que você julgava que conhecia, até de repente aquela pessoa praticar algumas ações que lhe surpreenderam e você então ficar dizendo ou pensando: nossa, nunca imaginei que esta pessoa pudesse fazer tais coisas. Ou então, você estava em uma situação difícil, precisando de ajuda, e ninguém lhe ajudava. E é aí, de repente, aquela pessoa que você julga que é sua inimiga, que só quer o seu mal, que só tem lhe prejudicado, chega, estende a mão e lhe ajuda com tudo o que você precisa. Você já passou por alguma dessas situações? Ou já passou pelas duas situações? Nestas situações, o que vemos não condiz com o que sabemos. Mas será que isto também acontece no nosso relacionamento com Deus? Será que com Deus é possível que o que vemos em Deus não condiz muitas das vezes com o que sabemos sobre Deus? Na leitura bíblica que vamos fazer nesta oportunidade, encontramos o profeta Abacuque, aflito exatamente por esta questão. O que ele vê em Deus não condiz com o que ele sabe sobre Deus. O que Deus está fazendo não condiz com o que ele aprendeu e entendeu sobre Deus até então. Não que ele não conheça a Deus, ele conhece o Deus vivo e verdadeiro, mas ele está passando por um conflito. Talvez seja o mesmo conflito que você esteja passando. Talvez você seja uma das pessoas que tem orado nestes dias e tem dito: Senhor, por que enviaste a Covid-19? Por que este novo coronavírus? Senhor, por que estes governantes? Por que nos deste estes governantes? Senhor, por que nos deste estes deputados e senadores? Senhor, por que nos deste estes juízes? Senhor, por que nos deste estes líderes religiosos? Senhor, sabemos que o povo é mau. Sabemos que o povo precisa se arrepender. Sabemos que o povo precisa se converter, pois a voz do povo não é a voz de Deus. Sabemos que a voz do povo é a voz do engano, da mentira. Por isso ele precisa de arrependimento. Mas essas lideranças no executivo, as lideranças do legislativo, as lideranças do judiciário, as lideranças religiosas, é juízo demais. Ninguém merece. Senhor, olha as ações deles. O Senhor está julgando a terra, julgando o pecado dos homens.
E eles aproveitam a miséria do povo e usam os teus juízos para se corromperem ainda mais e explorar ainda mais a miséria do povo. Como pode ser isso? Senhor, tu não estás vendo tudo quanto acontece? Inquietação dessa natureza talvez esteja acontecendo com você. Ela tem acontecido com muitas das pessoas. Com Abacuque, acontecia algo semelhante. Abacuque, então, está em uma crise de identidade, uma crise ideológica, uma crise teológica. E nós vamos perceber isto nas referências do versículo 12 do capítulo 1 até o versículo 1 do capítulo 2, onde nós encontramos a seguinte declaração: Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu Santo? Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com o anzol. Pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso, ele se alegra e se regozija. Por isso, oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora, porque por ela enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Abacuque está em choque, porque o que ele sabe de Deus não condiz com o que ele está vendo Deus fazer. Os planos de Deus não são os planos de Abacuque. Os planos de Deus não são os nossos planos. Os pensamentos de Deus e os caminhos de Deus não são os nossos pensamentos e os nossos caminhos. Ele já disse isso muito bem. Isaías 55, verso 8, ele diz: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Nas palavras que acabamos de ler, de Abacuque 1, nos versículos finais, nós encontramos então este choque do profeta. E nas palavras do profeta Abacuque, eu quero destacar 3 coisas que ele faz e que nós devemos estar fazendo também neste momento em relação ao que estamos vivendo. E as atitudes do profeta são que ele continua a orar. Ele não para de orar, ele persevera em oração. Outra atitude do profeta é que ele vai revisar os atributos de Deus, ele vai rever os atributos de Deus. E mais uma coisa que vai ser destacada é que Abacuque expõe as suas incompreensões das ações de Deus diante do próprio Deus. Ele expõe diante de Deus as suas inquietações. Caminhamos, pois, então, observando as atitudes de Abacuque. A primeira coisa a destacar é que Abacuque está em oração e continua em oração. As palavras iniciais do versículo 12 no capítulo 1, confira aí comigo, está dizendo: Não és tu desde toda a eternidade, ó Senhor. Estas palavras ele está direcionando a Deus. E quando é que nós direcionamos palavras a Deus? Quando estamos orando. E é isso que o profeta está fazendo. Ele ora, ele continua a orar.
Os versículos de 1 a 4 do primeiro capítulo evidenciam a oração cheia de angústia do profeta por conta da iniquidade que estava no reino de Judá. A impiedade do povo, a falsa religião, uma religiosidade evidente na vida das pessoas. Nós temos a tendência de deixar de orar quando as coisas vão ficando mais difíceis. Parece que quando os problemas aumentam, as dificuldades se avolumam sobre nós, a nossa tendência é deixar de orar. Nossa tendência é deixar de estar falando com os nossos irmãos em Cristo. A nossa tendência é se afastar de participar das atividades da igreja, se afastar de congregar e de cultuar junto com o povo de Deus. Oração é uma atitude que nós devemos ter especialmente nos momentos de angústia e de dificuldade. Temos a tendência de deixar de orar quando estamos passando por dificuldades, porque provavelmente o nosso pensamento é que a oração é somente para quando eu tenho vontade de orar. É somente para quando eu tenho o desejo de orar. Queridos, oração não é questão de sentimento, não é questão de desejo ou de vontade. Oração é um mandamento, é para ser obedecido. Nós vamos buscar a Deus em oração. Nós vamos perseverar buscando ao Senhor. Oração é atitude, é iniciativa, é esforço, é empenho, é perseverança. É buscar falar com Deus, é conversar com Ele, é não se afastar dEle, é não desistir de estar aos pés do Senhor. E é isso que Abacuque faz. Versículo 12 apresenta isso. O versículo 1 do capítulo 2, você vai lá para o versículo 1 do capítulo 2, ele está dizendo: Pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Abacuque está orando, buscando, insistindo e persistindo em buscar ao Senhor. Por isso, não sei como está a angústia no seu coração, a tristeza, não sei quantas dores você está sofrendo, quantas perdas já teve. Busque ao Senhor, não desista de buscar ao Senhor. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Agora é o momento de estarmos buscando ainda mais ao Senhor. Agora é o momento de nos aproximarmos ainda mais dEle. Agora é o momento de estarmos servindo com muito mais empenho ao Senhor. Não é momento de nos distanciarmos de Deus nem dos nossos irmãos. Devemos estar buscando contato com eles. E na busca dele pelo Senhor, Abacuque expressa então em suas orações o que ele aprendeu sobre Deus, o que ele sabe de Deus, o que ele conhece de Deus. A oração de Abacuque está repleta dos atributos de Deus. Muitos de nós oramos e as nossas orações só são pedidos e a declaração sobre quem é Deus não aparece nas nossas orações. As nossas orações é: Senhor, me dá comida, me dá alimento, me dá saúde, me dá isso, me dá aquilo, livra meu filho, livra minha mãe, livra meu pai. Ó Senhor, me dá prosperidade, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, em nome de Jesus, amém. A oração de Abacuque não é semelhante às nossas orações. Observe o versículo 12 e o versículo 13. Como Abacuque ora neste momento. E a oração de Abacuque neste momento traz inúmeros atributos de Deus evidenciados nas suas palavras. Siga comigo. No verso 12, Abacuque está dizendo: Deus é eterno, Deus é santo, Deus é imortal, Deus é soberano. Estas são algumas das declarações que nós encontramos. Tu és, Senhor, tu és isso, tu és isso. Por que ele fala tu és? Porque ele conhece e ele sabe que Deus é eterno, Deus é santo, Deus é imortal, Deus é soberano. No versículo 13, ele faz a declaração que Deus é puro, Deus é justo, Deus é vingador do mal. Ele conhece de fato a Deus, ele conhece a Deus pelos seus atributos. Abacuque conhece o Senhor. E a maneira de nós conhecermos a Deus é através de seus atributos. E ele conhece os atributos de Deus. Então eu lhe faço uma pergunta. Você conhece a Deus verdadeiramente? Você conhece os atributos de Deus?
os atributos invisíveis de Deus que estão bem visíveis na sua criação, os atributos revelados na Escritura Sagrada? Você conhece por relacionar-se com Deus e sabe quais são as características, as qualidades do seu caráter, da sua personalidade? Porque esses atributos dos quais Abacuque está falando são atributos que você conhece de alguém quando você vive com ele, convive com ele. Você conhece o coração, a personalidade, as emoções, os sentimentos, a forma de agir. Então, não é um conhecimento só de ler, não é um conhecimento só de ouvir, mas é um conhecimento de se relacionar, é um conhecimento de viver e conviver. E é isto que está na oração de Abacuque. As suas orações evidenciam que você vive e convive com Deus, que você ouve a Deus, que você verdadeiramente fala com Ele. A oração de Abacuque evidencia isso com clareza. Assim, precisamos deste novo relacionamento com Deus agora. É disto que estamos precisando neste momento, eu, você e toda a igreja do Senhor. Mas não somente isto. Abacuque, em sua oração, vai destacar os atributos de Deus e ele está buscando a Deus porque ele conhece a Deus em seus atributos, mas em sua oração, o profeta vai expor suas incompreensões acerca das ações de Deus. Abacuque vai apresentar, como está no versículo 1 do capítulo 2, a sua queixa. Ele tem uma queixa, não é uma murmuração. É necessário ser destacado isso, porque a queixa é algo que eu não estou entendendo e que me incomoda. Murmuração é pecado. Apresentar minha queixa a Deus, não. Com a minha voz clamo ao Senhor. Com a minha voz ao Senhor suplico. Diante dele, a queixar-me eu estou, disse o salmista no Salmo 142. Então nós devemos apresentar a nossa queixa ao Senhor. O profeta Abacuque tem uma queixa, ele tem uma inquietação, ele tem uma dúvida, ele tem uma dificuldade. Abacuque tem um conflito teológico. Abacuque não consegue harmonizar a santidade de Deus com as ações dos caldeus. Abacuque não consegue harmonizar o amor de Deus com o sofrimento do seu povo. Abacuque não consegue harmonizar o Deus da justiça usando um povo cheio de injustiça. Reverendo Hernandes Dias Lopes, no seu comentário do livro do profeta Abacuque, ele faz um destaque de Warren Wiersbe, que ele diz as seguintes palavras. Warren Wiersbe diz que devemos fazer uma clara distinção entre dúvida e incredulidade. Assim como Abacuque, aquele que tem dúvidas dirige suas perguntas a Deus e talvez até discuta com ele, mas o questionador não abandona a Deus. A incredulidade, porém, é uma forma de rebelião contra Deus, uma recusa em aceitar o que Deus diz. Então, há uma diferença entre queixa e incredulidade. O profeta não está duvidando de Deus. Ele está se expondo diante de Deus porque ele não consegue entender quem és tu, Senhor, e que ações são estas que estás operando neste momento. Ele não consegue harmonizar o Deus, o poder de Deus. Ele não consegue entender que Deus, em seu amor, o Deus que ama o seu povo, vai entregar os seus servos como escravos para o povo caldeu. Como disse o Hernandes Dias, como conciliar a providência de Deus com a perseguição implacável de um inimigo? Como conciliar o amor de Deus com a entrega sem reserva do povo da aliança na mão dos caldeus? Como conciliar a soberania de Deus com a autodivinização dos caldeus? Como conciliar o poder de Deus com sua tolerância e silêncio com os agentes da disciplina?
Abacuque não está conseguindo conciliar estas coisas. Assim, Abacuque vai e apresenta sua queixa diante do Senhor. E ele apresenta essa queixa com palavras que doem nos nossos corações até em lermos. Veja comigo. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo. Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? O profeta continua a fazer perguntas. Por que Deus, e aqui especialmente neste versículo que nós acabamos de ler, ele faz duas declarações pesadas. Ele diz, por quê? Por que, Senhor, te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que toleras? Ou seja, Deus diz que vai levantar os caldeus para vir e disciplinar o seu povo. E o profeta continua à semelhança da oração inicial, ponderando com Deus. Deus, por que você está tolerando isso? Por que você continua calado? Deus falou e o profeta ficou apavorado. Agora, novamente, o profeta está dizendo, Deus, tu está calado diante disso. O que você suporia que aconteceria? Na próxima vez que Deus fosse falar, então, o que sobraria do profeta? Se ele já estava apavorado com o que Deus tinha falado, e ele ainda está dizendo que Deus continua calado, ele está dizendo que Deus continua ainda tolerante, passivo, inativo. Dentro do pensamento do profeta, ele está pensando isso. E ele apresenta tudo isso diante de Deus em oração. Às vezes nós temos medo de apresentarmos as nossas inquietações ao Senhor. Temos medo de apresentar as nossas dúvidas a Deus, achando que Deus não vai tratar os nossos corações e que estaremos cometendo o maior de todos os pecados. Deus quer que nos aproximemos dele e apresentemos tudo quanto está inquietando o nosso coração. Abacuque vem e coloca tudo diante do Senhor. Ele expõe toda a sua ferida. Queridos irmãos, nós também devemos vir e colocar tudo quanto nos inquieta diante de Deus. Nós devemos vir e buscar ao Senhor. Abacuque está expondo o seu coração diante de Deus. Abacuque está expondo as suas incompreensões. Deus vai ouvir sua oração. Abacuque então apresenta tudo isso. E olhe que maneira interessante. Observe a maneira como está o versículo 17. Pois ele continua ainda ponderando com Deus algumas coisas. Versículos 17 diz: acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? A pergunta dele é semelhante à declaração que ele começou a oração anterior. Ela poderia ser: até quando o Senhor vai permitir que eles continuem sendo bem-sucedidos? Até quando o Senhor vai permitir que os caldeus continuem sendo vitoriosos? Até quando o Senhor vai permitir que eles continuem fazendo o que querem e não sejam julgados? Até quando vais consentir com esta exploração? Até quando vais consentir com esta corrupção? Até quando vais ser tolerante com estes ímpios que praticam tanta impiedade contra o povo? Até quando, Senhor? Aí, versículo 1 do capítulo 2, ele diz: eu vou subir na minha torre, vou apresentar a minha queixa e vou esperar a resposta. Vou esperar. Assim, por não conseguir harmonizar o que ele sabe sobre Deus com o que Deus está fazendo, a atitude do profeta é buscar a Deus em oração, buscar com muito mais intensidade e se determinar
a esperar a resposta do Senhor, para tentar entender ou ter quietude no seu coração. Vimos então que diante de dilemas, quando o que vemos acontecer não condiz com o que sabemos, quando o que vemos Deus fazer não condiz com o que sabemos sobre Deus, a nossa atitude deve ser perseverar buscando ao Senhor. Rever o que sabemos acerca dos atributos de Deus. Expor diante do Senhor toda a nossa inquietação, toda a nossa angústia e incompreensão. Quero deixar então algumas aplicações para as nossas vidas. E essas aplicações podem ser colocadas da seguinte maneira: não deixem de orar quando os dias ficarem mais difíceis e os problemas forem maiores. Não abandone o momento e o lugar da oração. Não deixe o seu momento com Deus. Continue a orar. Busque rever tudo o que você sabe sobre Deus. Estude sobre os seus atributos, porque Deus é muito mais santo do que o que você imagina. Deus é muito mais justo do que o que você pensa e muito mais sábio do que o que você tem entendido. Portanto, busque reestudar os atributos de Deus. Também, exponha todas as suas dúvidas e ansiedades diante de Deus. Exponha todo o seu coração a Jesus, pois Jesus Cristo disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esta é a atitude que nós devemos ter, é o que nós devemos fazer. Queridos, concluindo, quero dizer que todas as vezes que Deus age diante de nós, diferente do que nós sabemos sobre Ele, não é para destruir a nossa fé, nem para despertar revolta em nossos corações. Quando Deus age diante de nós, diferente do que o que nós sabemos, o propósito de Deus é despertar-nos para conhecer ainda mais a Ele e levar-nos a viver ainda melhor pela fé. Fazer-nos entender com muito mais propriedade o que significa viver pela fé. Portanto, se diante do que você vê Deus fazendo, ou diante do que Deus está fazendo no seu coração, na sua vida, na sua mente, que você não entende, se porventura a sua reação é revolta, rejeição ou resistência, revolta e resistência a Deus pelas obras que Ele faz e permitem que aconteça com você, é sinal de rejeição ao chamado para viver pela fé. Que não seja isso, que seja encontrado em seu coração. Assim, rogo as bênçãos do Senhor em favor da sua vida, para o consolo da sua alma. Amém.